Olá, sejam todos bem-vindos ao Fala Malta! E hoje nós vamos ter convidados especiais. Eu sou Miguel Pessoa. E eu, Samia Pessoa, sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos ao Fala Malta e hoje nós teremos um convidado mais que especial, lógico. Ele vai falar de muitos assuntos e o tema de hoje é sonho, né? Desde criança nós temos sonhos. Alguns de ser futebolistas, outros ator de cinema, né? Ator de novela, outros querem ser cantor, quer ser um advogado, médico, mas qual é o maior sonho? O que me faz alcançar o meu sonho? E hoje nós estamos aqui com o Washington. Washington, seja muito bem-vindo ao Fala Malta. Boa tarde a todos. Boa tarde, pastor Miguel. Estou muito feliz de poder participar desse programa junto com vocês. Washington, e já para iniciar, falando de sonho, você é uma pessoa que alcançou o seu sonho, né? Quem nunca, principalmente tratando-se dos rapazes, né? Quem nunca teve um sonho de ser um jogador de futebol? Eu tive esse sonho de ser um jogador de futebol, né? Não pode ser o mesmo. Queria ser um meia criativo, mas a criação veio pro lado da música, né? Não me permitiu ir pro lado do futebol. E você lembra, Washington, quando começou esse sonho na sua vida, os primeiros passos dentro do futebol? Eu desde muito cedo gostava de jogar futebol de rua, né? Com meus amigos. A gente naquela época fazia aqueles golzinhos de chinelo na rua, colocava até 2 pedrinhas, né? E ali jogávamos 2-2, 3-3 e ficávamos até altas horas jogando. Então, ali já desde os meus 7 para 9 anos, já gostava de ter esse contato com a bola. Eu já via que eu gostava muito de jogar futebol. Então, desde muito cedo, já começou então esse sonho. Nossa, eu quero me tornar um jogador de futebol. Nossa, eu quero jogar nesses estádios que eu estou vendo na televisão. Assim começou o meu sonho desde criança. Mas durante esse sonho, lógico, todo adolescente, toda criança tem um sonho, mas dentro de você tinha outros objetivos, Washington, a não ser a bola, ou sempre esteve em primeiro lugar o futebol? Sim, desde criança, né, da minha fase ali dos 7, dos 9, depois quando chegou na minha fase de adolescente, sempre foi jogar futebol. Quero jogar futebol, jogar futebol. E aí, quando cheguei ali nos 12 para os 13, já começava a vir aquele desejo de, então, querer ser um jogador de futebol. Ia para a escola, né, estudava, fazia o que tinha que ser feito na escola, mas dentro de mim estava sempre esse desejo. Nossa, eu quero ser um jogador de futebol, quero ser um jogador de futebol. Então, eu mesmo priorizava somente o futebol até então, com essa idade que eu tinha. Agora, vem algumas curiosidades, né? Como todo adolescente, porque esse podcast, o Washington, é para o adolescente inteligente. O adolescente inteligente, ele está conectado com a gente agora, ele já se inscreveu, ele já deu like, ele já mandou para os outros amigos para acompanhar essa história, que também é de fé, né? Porque não adianta só ter um sonho e não ter a fé junto com a perseverança. Eu queria conhecer um pouquinho da história do Washington, né? Eu queria, lógico, com a Malta também. Em que ano mais ou menos começou os primeiros passos no futebol, que você disse assim, poxa, eu vou entrar, não sei se começou na categoria de base, em que clube foi, se você teve o apoio do pai, da mãe, de algum familiar, ou não teve o apoio do pai, da mãe, de familiar. Você pode nos proporcionar essa curiosidade? Bom, então, quando eu completei os meus 14 anos, 14 para 15, foi quando eu fui fazer meu primeiro teste. Na altura, eu jogava numa escolinha de futebol
chamada Chute Inicial Corinthians, e ali eu recebi um convite para mim começar a fazer avaliações nessa escolinha, né? Naquela altura, eles faziam aquela avaliação com muitos jogadores, eram muitos, muitos mesmo. Então, eles selecionavam os melhores. E depois, claro, eles faziam um time, né? E depois que eles faziam esse time, era então onde nós tínhamos a oportunidade de então fazer um teste mesmo no clube. Aí já era mesmo no Corinthians mesmo. E eu fui fazer meu primeiro teste quando eu estava para completar os meus 15 anos. Foi aí que eu tive meu primeiro contato, né, com o clube mesmo. A minha mãe, meu pai sempre me apoiou. Eu me recordo que a minha mãe, ela sempre trabalhou, né, com salão de manicure, ela sempre trabalhou com salão de unissex, cortava cabelo de mulher, de rapazes. Então ela me ajudava. Ela me ajudava a eu ter condições para pagar o transporte para ir treinar. Então, quantas vezes minha mãe ali fazia, né, um cabelo, e naquele dia, às vezes só fazia aquele cabelo, e aquele dinheirinho que ela tinha, ela me dava para mim poder, então, treinar e não faltar aos treinos. É interessante, o Washington. Por mais que você, lógico, se você passou ali na escolinha, no teste, você tinha uma certa habilidade, né? Mas você pode confirmar que o principal apoio foi dos seus pais para alcançar esse sonho, né? Exatamente, exatamente. A minha família, né, os meus pais, foram, sem sombra de dúvida, as pessoas mais importantes para mim poder, então, claro, né, chegar aonde eu queria um dia chegar, porque até então não tinha condição nenhuma financeira. Então, eu me lembro que eu saía da Zona Norte para ir para a Zona Leste, eram duas conduções para ir e duas condições para voltar. Então, tinha despesas, tinha gasto. Então, eles sempre estavam ali me apoiando, me ajudando. E claro, não foi fácil, porque da minha época eu tinha muitos amigos mesmo, que tinham até mais condição que eu. Só que esses não conseguiram continuar, porque desistiram no meio do caminho, começaram a encontrar dificuldades, muitos obstáculos pela frente. E esses desistiram, mas eu estava sempre dentro de mim esse desejo. Não, eu vou conseguir, não. Eu não vou deixar esse sonho morrer. Então eu alimentava esse sonho cada vez mais. Eu tenho uma curiosidade. Calma aí. Deixa eu perguntar. Vou fazer uma pergunta aqui para dona Sâmia. Sâmia, você queria jogar futebol? Não, nunca tive sonho de jogar futebol, não. Então. Eu sempre era o... tava na plateia. Antes de você fazer uma pergunta, eu tenho outra curiosidade. Geralmente, nós, quando somos crianças, adolescentes, queremos ser um futebolista, nós nos inspiramos na malta lá da frente, né? Nos atacantes, daqueles, né? Os homens que resolvem a situação. Você se inspirava em quem no início para você se tornar um futebolista? Porque, querendo ou não, a gente precisa enxergar em alguém um ponto de referência e tentar alcançar. Então, eu me recordo que eles me chamavam lá onde eu morava, que meu pai jogou, né? Assim, mas não chegou a jogar profissionalmente. Mas meu pai era muito conhecido ali no bairro onde a gente morava. Então, eu me lembro que eles falavam, né? Filho de peixe, peixinho vai puxar o pai também era assim, o pai também gostava de jogar e tal. Só que o meu pai nunca jogou profissionalmente, né? E, claro, quando eu assistia, né, aqueles jogos na televisão de campeonatos grandes, equipes grandes, e eu falava, uau, é aí que eu quero chegar, nossa, eu quero jogar assim também, nesses estádios, eu quero poder um dia realizar um sonho desse, assim. Então, era assim que eu ia alimentando o meu sonho, dia após dia. Mas não teve nenhum jogador assim específico que você dizia, poxa, ou sempre foi só na raça mesmo? Não, sinceramente, assim, eu não era muito de olhar para o jogador, eu quero ser como esse jogador, né? Claro, naquela época,
era Ronaldinho Gaúcho, que se destacava, Sim, sim. era Ronaldinho Fenômeno, era Cristiano Ronaldo. Mas sempre a galera da frente, né? Isso, exatamente. Só que você vê que eu já não fui por esse lado. Porque hoje eu sou jogador mais de marcação, Sim, né? Um sim, jogador que joga mais na linha defensiva e tal. Mas claro que quando eu assistia os times lá, né, grandes, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, né, Benfica, eu falava, nossa, eu quero poder um dia jogar nesses estádios, contra essas equipes, ou por que não até nessas equipes. Era assim que eu pensava. Pronto. Mas não tinha um jogador específico, não. Quando eu jogava futebol, me inspirava no André Pirlo, no Kaká. Mas é sério mesmo, sempre gostei mais da malta da criação. Porque geralmente é a moda que faz gol, né, pastor? Então a gente quer. Eu gostava mais desses que organizavam mais e meio, né? Que deixava a malta da frente resolver a questão. Sânia, pode fazer Pronto, posso, né? Pode. Não, pra gente alcançar o sonho, a gente tem que abrir mão de algo, né? Já chegou algum momento que você teve que abrir mão de algo para realizar esse sonho? Boa pergunta, boa pergunta. E sem sombra de dúvida, como eu mencionei aqui, né, que na minha época muitos amigos não conseguiram chegar aonde eu cheguei, né? Então, muitos desses amigos não queriam realmente viver uma vida de atleta. Eu aprendi que você não tem que ser um jogador de futebol, você tem que ser um atleta profissional. E para você ser um atleta profissional é onde você vai ter que ser muito disciplinado. Então, tive que abrir mão alimentação, muitas coisas que me prejudicavam. Tive que abrir mão de más amizades, aquelas amizades que impedia, às vezes, eu de treinar no dia seguinte, porque às vezes eu queria ficar ali até altas horas na rua, conversando, né, fazendo o que não era correto. Então, tive que cortar essas amizades que me atrapalhavam eu de treinar no dia a dia. E como eu disse também, uma das coisas que hoje, né, claro, muitos jovens não entendem é a alimentação. A alimentação de um atleta hoje não é fácil. Nós temos que, sim, ser muito bem disciplinado para a gente poder alcançar coisas grandes, porque ser um jogador de futebol é fácil. Agora, ser um atleta profissional é completamente diferente, é muito difícil. Nós vemos, né, muito isso. É uma história que se repete muito. Começa-se bem, mas por conta da influência, tanto da amizade e também pelo retorno que o futebol traz, né, a visibilidade que o futebol traz, se perdem no meio do caminho. E, como você falou, é importante ter essa coragem de abrir mão. E, lógico, você é um jogador que está nativo há quanto tempo? Hoje, profissionalmente, já são mais de 21 anos. 21 anos profissionalmente. De profissional. Você tem mais ou menos ideia de quantos países você jogou? Em quantos clubes você jogou? Nossa, países, já passei pela Sérvia, Grécia, já joguei na Suíça, agora, né, estou aqui em Portugal, joguei no Brasil, clubes também, já foram muitos clubes, aonde primeira divisão, segunda divisão, lá no Brasil, já passei por Ponte Preta, CRB, Vila Nova, Palmeiras, nossa, olha... Muitos clubes. Foram muitos, sim, senhor. Agora deixe-me... Dentre esses países, esses clubes que você viveu, qual foi o deles que você mais teve que se apegar com Deus? Eu não sei se você já veio da igreja na época de miúdo ou se durante a sua carreira você conheceu a fé. Bom, a fé entra quando eu completei ali meus 17 para 18 anos. Foi quando eu tive meu primeiro contato com a fé, né? Recebi um convite de um amigo e, claro, depois, né, que eu completei ali meus 17 anos, até então eu vivia também uma vida errada devido
como o senhor mesmo mencionou, meu pai dizia para mim que eu era muito embalista, eu ia muito no embalo dos outros. Hoje as pessoas chamam muito de... Você é muito influenciado. Você deixa muito se influenciar pelos outros. E eu era assim. E eu era muito assim. Então, por pouco, eu quase não enterrei meu sonho. Então você viu que uma amizade consegue nos influenciar tanto para o bem quanto para o mal. Você, aos 17 para 18 anos, encontrou alguém que te levou à igreja, Washington. Exatamente. E foi justamente no futebol, aonde eu estava num clube e eu estava já passando alguns momentos difíceis na minha vida. Então esse amigo começou a falar para mim da fé, o que ele precisou fazer para ter esse contato com Deus e tal. Eu não conhecia, né? Nem sequer eu sabia ler uma Bíblia. E ele começou a me desafiar, falar que era possível sim aquela situação mudar e tudo. E eu cheguei a comentar com ele que até o meu sonho mesmo estava já praticamente enterrando, porque eu já não via mais solução, eu já começava a ver dificuldade em tudo, já começava a perceber que eu não ia conseguir chegar. Então foi quando eu cheguei na igreja, aí comecei a engatinhar na fé, a aprender a usar a fé. E aí então começou a acender aquela chama novamente, aquele sonho já começou a ressuscitar novamente dentro de mim. Não, eu vou conseguir. Não, eu vou chegar. E você falando aí, eu estou fazendo vários cálculos na minha cabeça, né? Porque a gente está falando de sonhos, está falando de percurso. Primeiro é o desejo de ser o futebolista, depois o apoio da família, depois alguém que te leva à fé e agora você caminha rumo a um sonho com Deus. Que muitos não entendem, né? Muitos querem construir o sonho na força do braço. Só que a força do braço cansa. E quando cansa, aonde recorrer? A quem recorrer? Quando, não sei se você passou por lesões, você chegou a passar por alguma lesão nessa caminhada de 21 anos? Sim, senhor. Quando o senhor mencionou sonho, né? Claro, isso depois que eu entrei para a igreja, comecei a usar a fé, e aí um dia eu participando de uma reunião, eu ouvi isso, o pastor dizendo, qual é o maior sonho? O seu sonho ou o sonho de Deus? E aquilo ali me chamou a atenção. E ele falava assim, o seu sonho perto do sonho de Deus não é nada. O sonho de Deus é muito maior que o seu. E eu falei, e não é que é verdade? Então eu comecei a entender isso. Então foi quando eu passei a viver o sonho de Deus e já não mais o meu sonho. Porque, claro, né, só para não cortar essa pergunta que o senhor fez, eu tive uma lesão muito séria, aliás, eu sofri um atropelamento. Já desde muito cedo, na minha infância, quando eu sofri esse atropelamento, o carro me atropelou, eu estava na rua jogando futebol com os amigos, e quando o carro me atropela, eu quebro meus 2 fêmur. O cara estava completamente bêbado, né? Ele estava alcoólatra. E aí ele perdeu o controle e me atropelou. E eu fui parar no hospital. Depois tive que fazer uma cirurgia. E já na infância, o médico fala para minha mãe que eu ia fazer a cirurgia, mas eu ia ficar com uma perna menor que a outra. Então, assim, já na infância eu quase tive esse sonho meu cancelado, vamos dizer assim, porque eu poderia fazer aquela cirurgia e a minha perna ficar uma menor que a outra. Ele pediu até para minha mãe já poder comprar aquelas botas de alguns centímetros a mais para nivelar a perna. E minha mãe na altura já ia na igreja, minha mãe já é uma mulher de fé, não aceitou aquelas palavras. Ela ali na hora ouviu os médicos, mas ela falou, não, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu creio, ele vai sim fazer com que essa cirurgia corra tudo bem e o meu filho volta a fazer o que ele mais gosta, porque é jogar futebol. Ele estava na rua brincando e o carro atropelou ele, né? Eu não vou aceitar. Você vê, claro, minha mãe, eu hoje falo, né, que ela foi uma mulher de fé mesmo, porque ela não aceitou aquelas palavras do médico, mas já desde cedo também eu quase tive esse sonho interrompido. Mas
mais uma vez encontrando o apoio na família. E muitos adolescentes estão a acompanhar agora e muitos pensam, né? Poxa, eu consigo alcançar o meu objetivo, mas ele precisa também entender que na família ele encontra um apoio sólido, né? Principalmente quando a nossa família é da fé. Muitos desprezam hoje a questão de ter um pai, uma mãe que é da fé, né? E acaba por dar ouvidos às amizades do mundo que provavelmente nos levam a caminhos que é contra o sonho. Mas aí você falou algo que me deixou com a pulga atrás da orelha. Maior sonho. O que você entendeu sobre o maior sonho, Washington? Bom, Quando da fé, falando da fé. da fé, exatamente. Quando, né, claro, eu chego na igreja, aquele processo, né, de se entregar para Deus, começar a ter o entendimento da palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. Então, o meu amigo me dizia assim: olha, Washington, tudo que vier do altar, faça, obedeça, tem bons olhos. Sempre começa a ver ali os pastores, os obreiros, eles são homens de Deus, são pessoas usadas por Deus. Então eu fui tendo esse entendimento. E claro, da maneira que eu ouvia aquelas pregações, aquelas reuniões que eu participava, eu ia praticando, ia colocando em prática. E então eu ia tendo um resultado. É óbvio que eu fui usando a fé, né? Deus foi me abençoando, eu jogando já em outros clubes. Aí eu já fui tendo experiências gloriosas, né? Se tratando da minha vida profissional. Eu já chegando em lugares que eu jamais imaginava que eu poderia chegar. Mas o que eu entendi realmente quando o pastor falou que os sonhos de Deus era maior que os meus sonhos, era então eu realmente me entregar 100% para Deus e dizer para ele assim: então agora o Senhor faça a tua vontade e já não vai ser mais a minha. Foi quando então as coisas começaram a acontecer. E aí que entra agora a parte principal, que foi o Espírito Santo. Quando o pastor falou, o sonho de Deus é maior que os teus sonhos, na hora ali eu fiquei assim: caramba, mas é verdade, o sonho de Deus é algo extraordinário, é muito grande, não chega nem perto dos meus, porque Deus é grande. Então, o que é o meu sonho perto do sonho de Deus? E aí então eu entendi a importância que eu tinha que ter a presença de Deus dentro de mim. E eu tendo a presença de Deus dentro de mim, era o sonho de Deus que estava aqui dentro e que ia se realizando, se espalhando, que é a presença dele. E isso aconteceu, você tinha mais ou menos quantos anos? Você começa na fé ali, 17 para 18, e quando você tem ali o condutor da sua vida, né, o guia da sua vida morando dentro de você? Foi quando eu completei meus 21 anos. 21 anos. 21 anos. Aconteceu o maior sonho, né? O maior sonho. Esse é o objetivo. Existem os sonhos pessoais que ficam para a história e amanhã será esquecido, naturalmente. Mas o sonho de Deus nos leva a viver com Ele eternamente. Então, fora os problemas de más amizades, você teve antes de ter um encontro, só para a gente ter uma ideia, você teve algum outro tipo de problema espiritual, depressão, ansiedade, algo do tipo? Eu tive, mais uma vez, mostra o quanto as más amizades influenciam a gente, né? Eu tive contato muito cedo com o álcool, né? Com a bebida alcoólica. E eu conheci muito cedo os amigos quando a gente estava ali conversando e tal. E daqui a pouco, experimenta, você vai gostar. Poxa, é muito bom. E aí você vai, dá aquele primeiro gole, né? E você, nossa, é bom mesmo. Aí você vai, toma um segundo. Aí daqui a pouco já estão acendendo um cigarrinho. E você ali naquela roda de amigos, você, caramba, que fumaça é essa? Né? Você fica curioso. Daqui a pouco, experimenta, você vai gostar, é gostoso. E você acaba tendo aquele primeiro contato também com o cigarro. Acabei que não só depois do cigarro, já foi vindo outras drogas, onde eu usava muito lança-perfume, cheguei a usar ganza. Então, assim, a minha infância também foi muito difícil devido a essas más amizades que eu tinha, aonde eu acabei me envolvendo com algumas drogas e até mesmo a bebida alcoólica. Mas
esse sonho maior te trouxe a libertação, né? Depois disso, nunca mais. Aí, realmente, quando eu entendi que Deus, ele podia me limpar de tudo aquilo que eu estava vivendo, então foi quando eu priorizei a presença dele, ele na minha vida, aí sim, eu fiquei completamente livre. Hoje, graças a Deus, né, desde os meus 21 anos de idade, né, hoje eu estou com 37, desde os meus 21 anos de idade, eu não bebo nenhuma bebida alcoólica, nada, nenhum tipo de droga eu uso, hoje sou completamente livre, graças a Deus. E hoje tem uma família também, Washington, que também é um sonho, né? Quem não quer ter uma família? Sim, senhor, hoje eu tenho uma família, tenho uma esposa que também, uma mulher de Deus, né? Na altura, ela não podia ser mãe, então depois Deus fez com que realizasse esse sonho nosso, onde nós hoje somos pais. Hoje nós temos uma filha, fez 11 anos agora, semana passada, inclusive já está entrando para o FTU também. Seja bem-vindo ao FTU. Obrigado. Senhor vê, é um privilégio, né? É um privilégio, porque hoje eu vejo quando aquele pastor disse os sonhos de Deus era maior que o meu. Eu jamais imaginaria viver tudo que eu vivi, que eu tenho vivido, mas eu reconheço que tudo isso foi Deus, porque se não fosse Deus, nada disso seria possível. Eu ia fazer uma pergunta muito óbvio, né? Qual foi o seu auge? Mas você conversando já mostrou aí, né, que o seu auge foi viver uma vida com Deus e desfrutar de cada realização, não só profissional, não só familiar, mas o Espírito Santo, né, o Espírito da paz, o Espírito que nos guia, nos orienta, porque, querendo ou não, em cada situação, nós precisamos agir de forma diferente. E o Espírito Santo, ele nos mostra. Eu posso entender que alguns clubes você enfrentou uma guerra, sei lá, uma guerra com a torcida, uma guerra com a diretoria, uma guerra com você mesmo, e o Espírito Santo, auxiliando, ajudou a vencer esses conflitos. Com certeza. Hoje eu entendo o quanto o Espírito Santo me ajudou, né, a chegar onde eu cheguei, o quanto ele foi importante para eu poder suportar tudo isso que o senhor falou. Realmente passei em clubes onde eles não aceitavam que eu assumia essa fé, então tinha um preconceito muito grande, mas até para mim, às vezes, no domingo pela manhã, quando eu ia para a igreja, e no sábado, a gente às vezes tinha jogo, então eles queriam que no domingo descansasse mais, e eu acordava no domingo, ia para a igreja, e na segunda-feira eles descobria e vinha perguntar já mesmo com ironia, olha, domingo você estava descansando ou você foi... Eu falava, não, domingo de manhã eu priorizei Deus, porque domingo para mim é sagrado, eu fui para a igreja. Não, mas você não pode ir para a igreja, tem que descansar, você é um atleta, seu corpo precisa descansar e tal. Só que eu entendia que ali já era uma perseguição, era uma guerra que eu já estava enfrentando espiritual. E eu nunca deixei isso me levar. E eu sempre assumi essa fé, sempre assumia mesmo. Não, eu vou sim, não deixo de ir, não me faz bem. Então, mesmo passando por tudo isso, mas Deus sempre me ajudando, até hoje, né, tem me ajudado. E claro, depois das outras lutas que a gente passa, quando as coisas não vai bem no clube, e ali você começa a usar fé, né? E os seus amigos sabem até que você é uma pessoa de Deus, que você vai na igreja. Já aconteceu de amigos meus que estavam passando por problemas de depressão, problemas no seu casamento, problemas com a sua família, pedir oração ali mesmo dentro do clube, sabe? Até se convidar, querer ir comigo na igreja, porque sabia que eu ia na igreja. Então, assim, isso para mim, eu costumo dizer, como o senhor falou aí, né? Eu já joguei muitos clubes, já tive muitas conquistas, que nem aqui em Portugal, eu já joguei em todos os estádios de Portugal, todos, do Benfica, Porto, Sport, Braga, todos, mas nenhuma dessas conquistas, para mim, é mais prazeroso quando um amigo meu fala assim, eu posso com você hoje na igreja? Nossa,
mas dá uma alegria dentro de mim tão grande, pastor, que Deus é minha testemunha, Ele sabe do que eu estou falando. Então, assim, isso para mim é a maior conquista. As pessoas reconhecerem que eu não sou só um atleta, mas eu sou sim um homem de Deus. Amém. Tem alguma pergunta? Tenho. Se você pudesse voltar no tempo, o que você diria pro seu eu adolescente? Qual o conselho que você daria para ele? Não segue as más amizades. Fuja dela o mais rápido quanto antes, porque eu precisei sofrer bastante tempo por causa disso. Mas hoje eu falava para mim, não vai por esse caminho. Esse caminho vai te levar à perdição. Fuja dele. Você falou algo interessante, que o seu maior prazer não é só jogar futebol, é alguém chegar e dizer, olha, me apresenta esse teu Deus, me apresenta, me leva, ora por mim, né? Às vezes o adolescente, ele fica limitado. Eu não vou poder ser jogador de futebol, né? Porque eu quero ter Espírito Santo. Será que eu vou me limitar? Às vezes o adolescente, ele se limita, né? Mas não, Deus vai usar ele aonde ele for, né? Seja como jogador, seja como médico, seja como advogado. O sonho que ele quiser realizar, que seja o sonho de Deus, mas aonde ele for, que ele venha ser esse testemunho, essa testemunha viva do Senhor Jesus aonde for, né? Muitos jovens, adolescentes, sonham com a fama, com sucesso, Washington. Na sua opinião, a fama, o sucesso traz felicidade? Não, senhor. Não, senhor. Pelo contrário, nós não podemos confundir, né? Porque até um amigo meu, esses dias mesmo, ele estava passando uma luta, uma dificuldade na família, enfim. E eu falando com ele, ele falou para mim assim: olha, Washington, eu tiro o chapéu para você, porque no mundo do futebol você poder estar firme até hoje, né? Por quê? Porque realmente a fama é muito grande, o sucesso é muito grande, né? E você não pode deixar nunca Deus em segundo plano. Eu entendi que, para mim, Deus é primeiro. Depois vai vir a família, depois vai vir a minha profissão, né? Então, eu entendi isso. Então, quando o adolescente entende isso, que Deus tem que ser o primeiro na vida dele, e as outras coisas depois vêm, né? Em segundo, em terceiro, em quarto, quinto, enfim. Deus sendo o primeiro, ele sempre vai entender que Deus é prioridade na vida dele. Aconteça o que acontecer, não há fama, não há sucesso, não há dinheiro, não há nada. Deus ele é o pilar da vida dele. E aí ele consegue, dia após dia, se manter sendo fiel. E alcançar a verdadeira felicidade, né? O maior sonho. Aí ele é realizado, né, pastor? Exatamente. Samia, nós tivemos aqui a participação do Washington. Muito bom. E várias revelações aí, muita gente não conhecia a sua história né, mais a fundo, né? Vamos passar a conhecer agora. Por exemplo, eu conhecia você da época do Eu Sou Universal, quando você faz o gol lá no Palmeiras, se não me falha a memória, de pênalti, né? Você corre lá e aponta. Foi exatamente isso ou não? Estou errado? Foi isso, lá no Brasil, nós estávamos acho que era semifinal de um campeonato paulista, foi contra o São Paulo. Na altura o Rogério Ceni, o goleiro. Sim. E realmente eu faço um gol de pênalti e aí eu ajoelho e falo, eu sou universal. Repercutiu muito. Ali, eu confesso que eu não queria mostrar que eu ia na Igreja Universal, não foi isso o meu objetivo. Foi espontâneo, só que quando eu dobro o joelho e coloco os dedos assim, aponto os dedos para o céu e grito, eu sou universal. E aí foi quando eles começaram a me procurar, né, as reportagens, tudo. Uhum. Aí até a igreja mesmo procurou para fazer uma entrevista, perguntando por que eu tinha feito aquilo. E aí eu falo que foi espontâneo, que eu queria assumir a minha fé. Eu queria mostrar que realmente Deus era o primeiro na minha vida. E claro, foi através da Igreja Universal, que ali eu contei as portas abertas, que eu cheguei e tudo mudou. Então, como não ser grato, eu costumo dizer a minha mãe da fé, que é a Igreja Universal, por tudo que aconteceu na minha vida. Washington, muito obrigado pela sua participação, compartilhar essa história de perseverança, fé
humildade e sonho realizado profissionalmente e sonho realizado com Deus. Hoje você, só para a gente encerrar, hoje você joga em que clube? Hoje eu estou aqui no clube do São João de Ver, aonde fica Distrito de Aveiro, Santa Maria da Feira, e nós vamos jogar esse ano a terceira liga. Terceira liga. Já está otimista para essa nova temporada? Sim, senhor, uma expectativa grande. Estamos com uma boa equipe, né? E eu creio que nós vamos conseguir glorificar o nome de Deus, fazer um bom campeonato e no final dar a glória para Deus, como sempre. Exatamente. Esse é o meu objetivo, sempre é esse. Muito obrigado, Washington. Espero outra oportunidade de sentar e conversar com você. E chegamos ao final da participação, não só da participação, mas também do Fala Malta, hoje com história de superação e fé. Nós ficamos por aqui e tenha certeza de que você alcançará também o seu maior sonho com Deus.